Vamos lá, pessoal, para a terceira questão. A cada dia, o organismo humano elimina 20% da quantidade de uma determinada substância presente no sangue. Um teste mostrou que, em certo momento, um atleta apresenta 10 miligramas dessa substância no sangue. E tem A. Depois de 3 dias após o teste, qual era a quantidade dessa substância no sangue? Vamos lá, vamos montar a primeira equaçãozinha? Então eu vou chamar assim, ó, a quantidade de substância no sangue eu vou chamar de Y, beleza? Inicialmente, a quantidade de substância nesse sangue, né, de uma determinada substância, valor inicial, aqui no lugar do C, né, a gente põe 10 mg, o valor inicial. E aí, como ele está perdendo, né, ele está perdendo, a substância está sendo eliminada, então está sendo perdida essa substância ao longo... ao longo dos dias, né? Então, estava procurando aqui o tempo, né? Mas veja só, 20% na forma decimal é o 0,2, né? Então, tem que pôr na forma decimal aqui no lugar do I, a taxa percentual, negativo porque está caindo, elevado a um tempo determinado, aí o tempo dias, não é isso? Então, X, a quantidade de tempo em dias. É sempre bom, né, a gente colocar uma legendazinha, né? Isso facilita o entendimento. Então, Y é a quantidade da substância em miligrama e X é o tempo decorrido em dias. Então a equaçãozinha está pronta, ele não pediu a equação, mas eu já ajeitei, porque ele está perguntando na primeira questão, no primeiro item, qual é a quantidade dessa substância no sangue depois de 3 dias. Então, Y vai ser igual a 10 vezes 1 menos 0,2, 0,8 elevado à terceira potência. Beleza? 0,8 elevado à terceira potência. Vamos fazer essa continha aqui. 10 vezes 0,8 elevada... Opa, limpa aqui, elevada... Isso, agora sim a terceira potência. Beleza? 5,12 mg. Então, depois de 3 dias, 5,12 miligramas é a quantidade de substância nesse atleta. Começou com 10, diminuiu 20% ao dia, foi eliminando essa quantidade de substância ao longo de X dias. Depois de 3 dias, lá no futuro, então, daqui a 3 dias, a quantidade vai ser de 5,2 mg. E tem B. É aquela história da função, a velha história, né? Agora ele inverte a pergunta, né? Ele vai me dar o valor de Y e vai pedir o valor de X. Vamos ver se é isso mesmo. Ele pergunta em quanto tempo, então ele quer saber depois de quanto tempo a quantidade dessa substância no sangue atingiu 6,4 mg. Então, eu quero saber, então, depois de quanto tempo quem é X para que Y chegue a 6,4 mg. Ok, 6,4 mg. Deve ser menos que 3 dias, né? Que em 3 dias tinha 5,12, então pouco começou com 10, em algum momento baixou para 6,4 e no terceiro dia chegou a 5,12. Vamos encontrar a solução dessa equação? Vamos pegar a equação que está aqui, ó. Eu estava escrevendo ela, então agora eu vou trazer ela aqui, ó. Vai ficar 10 vezes 0,8, porque está perdendo 20%, multiplica por 0,8, isso é igual a 6,4. Beleza? A gente quer resolver a equação. O primeiro passo eu vou isolar a potência. Então, 0,8 elevado a x. Eu vou passar o 10 dividindo. 6,4 dividido por 10. Dividir por 10 é andar com a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 0,8 elevado a x. 0,8 elevado a x. 6,4 dividido por 10. A vírgula anda uma casa para a esquerda e fica 0,64. Bom, a gente pode aplicar de novo aquela ideia do logaritmo, né? Se a gente quiser, então, ó, o logaritmo de 0,64 dividido pelo logaritmo de 0,8 vai dar o x. Então, se quiséssemos, a gente podia seguir, né? Esse é o caminho que eu tenho que fazer com o uso da calculadora, né? Log de 0,64 sobre log de 0,8. Log de 0,8.
Então teria que pegar a calculadora e fazer esse cálculozinho. Mas, Marcão, poxa vida, não é sempre que a gente faz uso de calculadora em provas, né? É verdade. Quando você não vai fazer uso da calculadora em provas, os exercícios precisam ser um pouco mais amigáveis, né? Os expoentes precisam ficar um pouco menores para que você possa executar 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Não é isso? Ou quando você tem uma equação exponencial assim, o número tem que ser camarada, né? Sem calculadora, os números têm que ficar mais camaradas. Eu não sei se você já notou, né? O 0,8 elevado a x é igual a 0,64. O 64 é 8 ao quadrado, né? Então, 0,4 ou 0,64, né? É na realidade 0,8 elevado ao quadrado. Aqui dá para escapar, né? O número está mais camarada, né? Dá para escapar. Quando você tem potências de bases iguais, você pode cancelar as bases. Por ser números mais legaisinhos, né? Eu não preciso necessariamente do logaritmo, né? O x é igual a 2. X é igual a 2 dias. Depois de 2 dias, a quantidade de substância no corpo do atleta caiu de 10 para 6,4. Se você fizer esse cálculo aqui na calculadora, também vai dar 2, tá bom? Nesse aqui, a calculadora poderia ser deixada de lado. E algumas situações em que você não vai poder usar calculadora, provas, exames, que não podem usar calculadora, aí o camarada, né, que faz a prova tem que deixar os números mais bonitinhos, né? Ok? É o caso desse. Valeu, pessoal. É isso aí.